Quando a gente fala sobre comunicação, sobre oratória, as pessoas sempre pensam primeiro na voz, em relação ao que vai sair da sua boca, o que você vai falar. Só que, na verdade, existem alguns passos antes e meio que durante também que você pode pensar e que tem uma relação muito grande com a parte física e não verbal da sua comunicação, que vão alterar tudo em relação a como o outro recebe o que sai de fato da sua boca. Então é muito importante ter essa noção de que a comunicação, a oratória, ela não é definitivamente apenas o que sai da sua boca. Ela é o todo que é comunicado no que a pessoa está vendo, que você está trazendo ali para ela, desde questões não verbais até as verbais. Então, nessa aula eu quero falar sobre 4 pontos específicos que a gente tem que prestar muita atenção no momento que a gente está falando algo. Principalmente porque o ser humano ele é acostumado a ler de forma muito mais rápida algo visualmente, a gente bater o olho e já ter um feeling sobre aquilo, do que ele esperar ouvir algo para tomar uma decisão. Na natureza, até mesmo, a gente precisava de ser rápido no pensamento. Então, um olhar esquisito de uma pessoa da tribo X já te dizia o que você precisava saber sobre ela provavelmente vai te atacar. E você já tinha que estar pronto para aquilo. Então, literalmente, o ser humano evoluiu prestando muita atenção nesses recursos não verbais, no que vem do visual, que tá antes mesmo da sua boca abrir, ou enquanto ela abre. Sabe também aquela situação que às vezes a gente tá falando com uma pessoa, ela tá falando um monte de coisa, só que a expressão dela tá dando ali uma sensação de que aquilo é tudo conversa fiada, de que aquilo ali é tudo mentira, que ela tá inventando um monte de abobrinhas. Pois então, isso é um feeling que a gente tem antes. Ou quando uma pessoa tá falando de algo como se ela estivesse falando bem daquilo, mas ali na expressão dela também tá dando uma sensação de que ela não tá tão feliz assim com aquela situação. Que às vezes é uma coisa, sei lá, que ela tá com inveja de alguém, ou que ela, no interior dela, tá triste com aquilo e tá tentando parecer que ela tá feliz e que ela está ok com aquela situação acontecendo. Enfim, acontece em muitos casos da gente ver essa discrepância e da gente perceber no visual coisas que na fala não estão ali tão alinhadas. Então, por isso que o visual, ele também vai ser muito importante. E o primeiro ponto que eu quero falar sobre essa parte é, inclusive, algo que eu estou fazendo nessa aula inteira, que é os gestos. Como você se move, como você mexe as suas mãos na hora de falar. Isso faz total diferença em como você consegue captar a atenção das pessoas, em como você consegue conduzir o pensamento delas, gerar uma dinamicidade, inclusive, para o que você está falando, e você transmitir a mensagem certa. Você percebe que a todo momento que eu fui falando essas coisas, eu fui fazendo diferentes gestos que acompanharam o que eu falava, que faziam sentido com o que eu falava. Isso me ajuda não só a pensar melhor, tá? Porque pensar com as mãos ajuda a expressar melhor, mas te ajuda a caminhar no raciocínio comigo e perceber que eu tenho o domínio do que eu tô falando. Por quê? Quando alguém está desconfortável ou inseguro na hora de falar, na hora de dar uma aula, na hora de falar um conteúdo ou algo assim, qual que é a tendência? É ter gestos e movimentos descontrolados, seja para mais ou seja para menos. Por exemplo, imagina que eu tô insegura e eu não penso com intencionalidade nessa questão de usar as minhas mãos. E aí eu coloco as mãos assim, ó, para baixo, e eu dou uma aula inteira assim. E aí eu vou falando o conteúdo daquela aula e eu vou explicando tudo que eu quero dizer. E você vai me ouvindo, só que percebe que dá uma sensação extremamente esquisita de que uma coisa parece que não tá acompanhando a outra. Eu até faço alguns gestos meio que com o rosto, né, na hora de falar, já é meio natural pra mim. Mas é no mínimo estranho a gente ver alguém com as mãos assim pra baixo e falando de uma forma tão reta, tão... Parece que tem algo a esconder, parece que não tá seguro, parece que não consegue realmente posicionar a fala do jeito que acredita. Então, ficar parada demais é ruim, é estranho. Em cima de um palco, por exemplo, quem fica parada com as mãos para baixo ou com as mãos enfiadas no bolso e não mexe, fica sempre no mesmo local do palco, não dá uma andadinha, não usa a mão para explicar alguma coisa, essa pessoa passa insegurança, parece que ela travou, parece que ela não sabe o que fazer ali com as mãos.
E também existe o oposto, que são os movimentos descoordenados, descontrolados, aleatórios, vamos dizer. Que é basicamente quando a pessoa tem algum tique, que ela nem percebe o que ela tá fazendo. Ou que o que ela tá fazendo não condiz com o que ela tá falando. Sempre que eu tô falando alguma coisa, o movimento das minhas mãos, ele acompanha. Ele faz algum sentido naquele contexto. Agora, a pessoa, por exemplo, que fica colocando o cabelo atrás da orelha. Aí toda hora fica assim. Aí passa o cabelo pra lá. Aí passa o cabelo pra cá. Isso já foi uma coisa que eu tive muito, tá? Porque eu tenho muito toque com o cabelo. Então, por exemplo, fazer assim, ó. Me dá muita vontade, principalmente quando eu tô me vendo na câmera. Muitas vezes eu gravo sem conseguir me ver. Porque se eu ficar me vendo, eu vou ficar assim. Eu vou ficar assim, vou ficar arrumando o cabelo. Então, se eu tô arrumando o cabelo durante uma aula, o que acontece ainda? Igual eu falei. Não, a ideia não é que você seja um robô perfeito. É você entender as técnicas. Mas acontece ainda de eu mexer no cabelo. E geralmente, quando eu mexo, é mais uma questão de toque, porque eu tô me vendo na câmera e eu odeio ele fora do lugar, do que um nervosismo. Porque hoje, de fato, pra gravar uma aula, eu já não tenho mais essa sensação de nervosismo. Mas a primeira vez que eu fui dar palestra na minha vida, eu fiz questão de palestrar de rabo. Eu prendi o rabo pra eu não ter como ficar mexendo no meu cabelo. Porque eu sabia que isso ia ser um vício ali um tique que iria conseguir mostrar para as pessoas que eu tava insegura. Porque, óbvio, que na nossa primeira palestra é mais do que normal a gente estar insegura. Por mais que a gente saiba o que a gente quer falar, domine o conteúdo, é um desafio muito grande você falar na frente de várias pessoas. Então, eu lembro direitinho que nessa primeira palestra eu tomei essa decisão muito consciente porque eu não queria ter a chance das pessoas verem que eu ficaria mexendo no cabelo toda hora e que eu ficaria desconfortável. Então, eu falei, vou de rabo, assim não tem erro. Então, o primeiro passo de todos é você observar se você já usa gestos com intencionalidade, se você pensa no que as suas mãos estão fazendo durante um vídeo, durante uma aula. Olha só, sempre eu tô nessa movimentação. E se você tem algum tique ou algum vício de movimentação que você tem que tomar cuidado. Eu tenho o do cabelo, então eu tomo consciência dele. Tem gente que fica assim, ó, vai falando e fica mexendo assim, ó. Sabe? E aí você percebe que a pessoa, ela não tá confortável. Às vezes ela até bota a mão pra baixo e fica falando assim, ó. Então, pois é, essa coisa, sabe, acontece daquele jeito. Isso é algo que claramente você vê descontrole, você vê nervosismo. Por isso que dominar os gestos é algo tão importante. E não só gestos, tá? Também a posição que você toma no espaço. Aqui, eu tô numa aula que eu tô sentada, então não tem muito como eu ficar andando pra lá e pra cá, arrastando essa cadeira, não vai fazer o menor sentido. Mas em um palco, eu sempre vou ter momentos da palestra em que eu ando um pouco pro lado, eu ando um pouco pro outro, eu olho para as pessoas de uma forma diferente, eu traduzo o que eu estou querendo transmitir de mensagem na posição no espaço. Então, se eu quero falar, vamos supor que eu lembro direitinho dessa minha primeira palestra, eu treinei muito isso. E eu queria usar muito bem o espaço do palco. E aí, tinha uma parte nessa palestra que eu falava algo do tipo, quando você não tem disciplina e você constantemente está fazendo combinados com você mesma que você não cumpre, você vai se sentindo cada vez menor. Você vai se diminuindo. Você vai acreditando que você não é tão capaz assim. Percebe o que eu fui fazendo aqui? Que eu fui, me diminuindo. Pra quê? Pra traduzir na mensagem do que eu tô falando e mostrar no gesto, na posição do palco, aquilo junto. Então, naquele caso, na palestra, eu ia fazendo assim, eu ia dando um passo, até dar essa sensação. Claro, eu tava, em pé e tudo mais. Mas só pra ilustrar pra vocês como que isso, inclusive, é uma das coisas que transforma alguém em um comunicador que tem uma presença de palco muito grande. Pode observar, toda vez que você assistir a alguém que fala muito bem e você olhar e você falar, nossa, que presença de palco, te garanto que essa pessoa se movimenta muito no palco. Que ela vai pra lá, ela vai pra cá. Ela sobe o peito, ela desce o peito quando precisa. Ela às vezes até agacha no palco, sabe? Tem aqueles que são mais dramáticos e nem sempre vai ser o seu estilo, tá? Não quero que vocês fiquem neuradas em performar de uma forma muito específica. A ideia é saber as regras, entender os princípios e adaptar com a sua personalidade. Então, não é virar um robô de oratório engessado, mas você encontrar o seu espaço para ter esses gestos e essa posição de uma forma que faça muito sentido. Então, é um exercício interessante você começar a, primeiro, reparar em você mesma, ou seja, assiste os seus vídeos, assiste as suas lives. Como que você fica?
Eu lembro direitinho de uma das minhas primeiras lives, que se eu for assistir hoje, eu tava o quê? Com as 2 mãos pra baixo e eu só falava assim. E aí eu falava, eu lia comentário e nananã. No máximo eu pegava uma água, bebia, ficava nervosa, fazia assim com o cabelo, mas eu não usava as minhas mãos. Isso foi algo que eu tive que o quê? Perceber. E aí hoje eu faço o quê? Uso muito as mãos nas aulas. Qualquer aula minha que você assistir, eu sempre tô usando as mãos. Hoje já é natural, eu nem penso direito no que eu tô fazendo. Então, repare em você, se falta essa questão de gestos, e repare nos outros. Comece a consumir stories percebendo como é que essa pessoa usa as mãos. Vai assistir uma live? Vai assistir uma aula? Repara como que essa pessoa usa as mãos. Como que ela usa o espaço ali, dentro daquela tela. E assim você vai, inclusive, aprendendo gestos interessantes de serem feitos, coisas que você percebe que não são gestos legais de serem feitos porque transmitem insegurança. Às vezes, enfim, vai ter algo aqui que eu não pensei, não lembrei, um gesto específico que você tá assistindo uma live e a pessoa começa a fazer esse gesto. Vamos supor que ela fica tipo assim, ó. Toda hora ela coça o queixo, toda hora ela coça o queixo. E aí você pode reparar e você falar, olha, tá coçando o queixo, tá parecendo que ela tá nervosa toda vez que ela coça o queixo. Tá aí um alerta pra eu tomar cuidado pra isso não ser um tique meu. Então, esse costume de ter um olhar estratégico pra ler o que os outros fazem também pode te ajudar a entender padrões que você poderia reproduzir ou que você não quer de jeito nenhum reproduzir. E além disso, tem uma questão também importante, que é a postura. Seus ombrítios, como eles estão. Aqui eu poderia estar com uma postura até melhor, maior. Só que eu confesso que pra mim dar aula com, sabe, esse corpo tão elevado, me deixa mais desconfortável ao invés de mais confiante. Eu prefiro estar um pouco mais relax, porque aqui eu me sinto em um ambiente mais próximo de vocês. Então eu não fico, sabe? Tipo, peito estufado aqui, até porque eu sinto que minha boca fica mais longe do microfone. Eu prefiro ficar mais encostada, mas claro que eu não estou assim, né? Não tem como dar uma aula assim, toda torta, toda assim e toda cagada. Então, existe uma certa postura. De fato, num palco, em pé, em um lugar em que eu quisesse transpor uma sensação maior de autoridade, credibilidade, talvez eu teria, né, ombros mais elevados, uma postura mais ereta, que transmite esse poder maior. Aqui, como eu falei, eu me sinto à vontade para ficar com uma postura reta, normal, sem uma elevação tão grande de ombros. Só que para entrar num palco, por exemplo, precisa ser uma atenção, porque a gente tem uma tendência, principalmente se a gente tá inseguro, a ir se encolhendo, a enfiar a mão no bolso, a ficar falando no microfone meio assim, sem querer. Então, quando eu vou palestrar, eu faço o quê? O exercício de girar os ombros para trás. E você pode fazer esse exercício até mesmo para dar aulas. Sabe por quê? Mesmo que você não vá ficar com a postura 100% muito ereta, ele vai te ajudar a ter uma consciência para pelo menos tomar cuidado com a postura. Qual que é o exercício? Você pega e roda os ombros para trás. Se você fizer isso aqui 20 vezes, você vai ver que quando você parar, parece que o seu ombro você percebe mais a presença dele. Você sente que ele tá ali, então você se lembra de que ele não pode estar caído, ele não pode estar pra frente, ele não pode estar com uma sensação de corcunda, ele tem que estar com uma sensação mais aberta. Então eu acredito que esse é um exercício bem legal antes de aulas, antes de palestras, para te ajudar a tomar esse cuidado com a postura, que também é muito importante. E claro, gente, que nessa parte não verbal, além de gestos, postura, posição no espaço, tem também a questão da sua roupa. Isso faz parte, sim, da mensagem que você vai passar. E aqui é importante dizer que tem que ser uma roupa que está coerente com o que você quer passar, confortável para aquela situação e que te traz confiança ao mesmo tempo. Então, vocês sabem que eu jamais diria que tem a roupa certa da oratória perfeita, da autoridade, tem que ser blazer, e tem que ser uma coisa de alfaiataria, e tem que ser não sei o quê, até porque, convenhamos, aqui estou eu de casaquinho molinho, tricô tranquilo, cropped, feliz da vida. Qual que é a questão? Essa é uma roupa que me deixa confiante, eu tô ótima, assim, tô me sentindo excelente, não preciso de jeito nenhum de uma roupa
que vá além disso pra me sentir confiante aqui. Se eu precisasse, também não teria problema nenhum. Eu poderia colocar uma roupa com blazer aqui se fosse o meu estilo, se fizesse sentido pra mim. Mas eu me sinto mais eu e mais bonita assim do que, sabe, tão empeletecada e enfim. Então, tem que ser algo que te faz sentir confiante. Eu também não poderia estar aqui toda cagada de pijama, sem maquiagem, de um jeito que eu sei que eu não estaria me sentindo bem comigo mesma. Que eu sei que eu estaria autoconsciente do tipo, ai, mas eu acho que eu não tô tão arrumada. Enfim, tem que te deixar confiante. Tem que te deixar confortável. Em qual sentido? Você não pode, por exemplo, subir em um palco com uma roupa que te pinica. Imagina você tá lá tentando prestar atenção na sua oratória, prestar atenção nos seus gestos, na posição do palco, na sua expressão, em tudo, e tá lá uma roupa te cutucando aqui, te pinicando. É uma distração que você não precisa lidar. Ou, por exemplo, um decote grande. Tomar muito cuidado com isso. Eu sou uma pessoa eu me incomodo com decotes, principalmente se ele não me dá uma segurança muito grande de que, tipo, se eu abaixar um pouquinho, ele não vai, né, pagar peitinho. Então, é algo que, num palco, você nunca vai me ver usar um decote, porque eu vou ficar morrendo de medo e eu vou ficar muito consciente disso e vou ficar preocupada em proteger o meu peito pra não pagar peitinho, ao invés de estar preocupada com a minha mensagem. Então, a roupa tem que ser confortável nesse sentido. Ela precisa te dar segurança de que você pode falar e você pode ser fluida na sua fala e não tem problema nenhum. Você vai evoluir a fala de uma forma tranquila. E tem que ser algo também coerente com aquele ambiente. Claro, a roupa que eu vou usar para uma palestra é diferente dessa roupa aqui. É diferente dessa roupa que eu vou usar numa aula dentro da minha própria academia, da minha própria escola, em que eu tenho uma conexão e uma acessibilidade. A minha intenção é ter essa sensação de acessibilidade aqui, não é uma sensação de palco e de estou acima. E, inclusive, em alguns palcos, pode ser sim que eu fosse com uma roupa mais parecida com essa. Por isso que depende do local que você está. Depende se eu vou palestrar num palco, sei lá, enorme, de um evento enorme, onde o padrão é todo mundo estar muito arrumado. E pode ser que eu palestre em uma sala de aula para menos pessoas, em que o padrão já não precisa de algo tão elevado assim. Então, é sempre só olhar a coerência com aquele ambiente. Isso também ajuda na mensagem que você quer passar. Se eu quero passar uma mensagem X, eu preciso pensar de forma intencional para que minha roupa corresponda junto comigo àquela mensagem que eu quero passar. Fechou? Então, esses são os pontos importantes em relação a essa parte ali mais não verbal, para que você fique atenta, porque elas também compõem a sua oratória, apesar de não estarem literalmente na sua fala.